Olá pessoal, esse é mais um vídeo do programa Corciente. Nesse mês, trabalhamos com o tema Câncer ósseo. A sua conscientização ocorre no mês de julho. Com isso, convidamos Gerson, professor da Faculdade de Medicina de Itajubá, para nos responder algumas questões e explicar um pouco mais sobre essa doença. Para a elaboração do projeto deste mês, contamos com os membros Juliano Froder, Isabela Portes, Maria Fernanda Ribeiro, Matheus Batistelli e por mim, Maria Eduarda Silva. Olá, meu nome é Gerson Yoshinari, sou professor da Faculdade de Medicina de Itajubá, coordenador da Liga de Oncologia e radio-oncologista. Pelo projeto Corciente, fui convidado aí a responder algumas perguntas relacionadas com o câncer ósseo, né? Devido aí esse mês ser um mês de conscientização com relação a essa doença. Felizmente, o câncer ósseo é uma entidade rara. Tá? Menos de 0,2% das neoplasias diagnosticadas são tumores ósseos. Mas eles podem ser extremamente agressivos, ter uma alta mortalidade, por isso vale a pena comentar alguns aspectos relacionados com essa doença. Então tem uma lista de perguntas aqui e a gente vai passar por elas. Bom, a primeira pergunta aqui é quais são os possíveis tratamentos para o câncer ósseo? Bom, assim como todas as outras doenças neoplásicas, o tratamento ele é multimodal. Tá? Basicamente nós temos aí 3 grandes pilares, que atualmente a convenção mais adequada é considerarmos 5 grandes pilares, mas a gente pode resumir da forma aí de que é uma combinação de cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Como vai acontecer cada uma dessas etapas de tratamento vai depender do tipo de doença, da localização, do estadiamento clínico da doença. Então, não existe uma regra geral. O tratamento hoje em dia oncológico, ele tem a característica de ser personalizado. Então, a gente precisa avaliar individualmente e aí propor o melhor tratamento. Bom, a outra pergunta aqui é: quais os sintomas mais frequentes dos tumores ósseos? A gente pode destacar 3. A dor, a presença de tumoração, caracterizada aí pelo abaulamento, inchaço, e fraturas, né? Fratura no osso acometido. Tá? Isso vai depender muito, essa apresentação clínica vai depender de onde que essa lesão óssea está se manifestando. Se é numa extremidade, se é no membro superior, membro inferior, se é no tórax ou qualquer outro local. Na bacia, por exemplo. Bom, outra pergunta. Quais são os tipos de tumores malignos? Existe uma variedade aí de tipos histológicos. A grande característica que a gente dá é o tipo de célula, né? A histologia, tá? Mas os mais frequentes são o osteosarcoma, representando aí mais ou menos 35% desse panorama de todas as doenças ósseas. O condrosarcoma, com mais ou menos aí uns 30%, e seguido do sarcoma de Ewing. Tá? Então, na verdade, as doenças do osso são doenças do subtipo sarcoma, tá? Na sua grande maioria. Existe uma causa específica para o início do câncer ósseo? Essa é uma pergunta muito boa. Atualmente, a gente ainda não tem uma característica de fator de risco muito bem determinada. A gente sabe hoje em dia que a doença oncológica é uma doença genética e já existem alguns genes que foram identificados como sendo aqueles se houver alguma alteração nesses genes, existe um risco maior do desenvolvimento da doença, mas não existe aí uma causa específica. Antigamente, exposição à radiação ionizante, né, foi associada com um risco aumentado de desenvolvimento do câncer ósseo, mas as práticas hoje em dia são muito mais seguras e praticamente esse risco de desenvolvimento do câncer ósseo por conta de neoplasia, de exposição à radiação ionizante é praticamente inexistente nesse momento. Como se dá o diagnóstico? Então, o diagnóstico basicamente é feito uma primeira triagem, obviamente através do exame físico das queixas do paciente,
Usualmente é realizada uma imagem baseada em radiação ionizante, uma radiografia ou uma tomografia computadorizada. Hoje em dia a gente já tem equipamentos e procedimentos de ressonância magnética bastante específicos que conseguem também detectar essa doença, tá? E a confirmação vem através da biópsia, tá? Que é retirada de um fragmento, de uma porção, ou de uma amostra da lesão e mandar para a análise anatomopatológica, onde aí vão ser feitos os procedimentos necessários para fechar o diagnóstico, tá? Como fica a qualidade de vida dos pacientes após a cura do câncer ósseo? Isso vai depender muito, obviamente, como eu comentei, da localização, tá? Se a gente está falando de cura, usualmente a gente está falando de doenças iniciais ou regionais, né? A cura para doença metastática já fica um pouco mais difícil de falar nesse momento. Mas, hoje em dia, antigamente, as doenças de extremidades, né, membro superior, membro inferior, usualmente cursavam computação. Hoje em dia já é possível a realização de algumas cirurgias conservadoras, tá? Mas isso vai depender muito das próprias características do paciente, tá? Antigamente as cirurgias eram muito mais mutiladoras, hoje em dia consegue-se aí cirurgias mais adequadas e com uma menor morbidade, mas isso vai depender muito das características da própria doença e do paciente, obviamente. Por último, existe alguma maneira para nos prevenirmos do câncer ósseo? Como eu comentei anteriormente, talvez evitar a exposição às radiações ionizantes, mas hoje em dia essa exposição, devido aí aos próprios políticas de radioproteção, elas só vão acontecer se forem necessárias, extremamente necessárias, as exposições médicas, só se for exposição acidental, mas isso é bastante raro. E fora isso não existe nenhuma outra forma de evitar. O principal aí realmente seria diagnóstico precoce, ficar atento a essas características e procurar o médico assim que alguma dessas características, como dor, abaulamento, principalmente essa parte do abaulamento, da tumefação, do inchaço, e fraturas patológicas, que a gente chama, ou seja, não são fraturas causadas por algum mecanismo de trauma, precisa ficar atento e procurar o serviço médico, tá bom? Bom, basicamente é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.